Fala galera, belezinha, tudo bem? Galera, eu estou aqui com vocês para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como que a gente vai fazer soma de vetores, soma de grandezas vetoriais. Bom, vamos lá. A gente representa um vetor através de um segmento, né, um pedacinho de reta orientado. Então, esse daqui, em branco, seria a representação do vetor A. E nós temos aqui um outro vetor que representa a mesma grandeza física, que é um vetor B. A direção do vetor B é a mesma direção do vetor A, tem o mesmo sentido, mas o tamanho, ou seja, a intensidade ou o módulo é diferente. Se as duas grandezas tiverem a mesma natureza, eu posso juntar, eu posso somar. E aí, como que nós vamos determinar o resultante? Eu vou escrever o primeiro vetor. O primeiro você escolhe, tá? É arbitrário. Vou escrever aqui o vetor A primeiro. Escrevendo o vetor A, onde termina o vetor A, eu venho e escrevo do mesmo tamanho o vetor B. O vetor soma ou o vetor resultante é aquele vetor que vai começar no início do primeiro e vai terminar no final do último vetor. Esse daqui é o vetor soma ou vetor resultante. Ok. Nesse caso aqui, mas junção é a mesma coisa que apenas juntar os vetores, né? Nesse caso aqui, é de fato somar a intensidade de A com a intensidade de B. Mas olha só, uma grandeza vetorial ela depende sempre da intensidade, direção e sentido. Se tivermos aqui uma situação como esta, eu posso ter o mesmo vetor A na direção horizontal, sentido para a direita, e aí eu tenho um segundo vetor C, apontando agora para a esquerda. Para a gente realizar a soma desses vetores, é necessário que eu escreva o primeiro. O primeiro pode ser qualquer um. Você define quem é o primeiro. Tá? Escrevi o vetor A. A partir da representação do vetor A gente vem aqui ó, no finalzinho do vetor A e escreve o vetor C com as mesmas características. O vetor soma ou vetor resultante é aquele que começa no início do primeiro e termina no final do último vetor. Esse é o vetor soma. Mas aí olha só, nesse caso, o que representa o vetor soma? É o tamanho do vetor A menos o tamanho do vetor C. Quando a gente está preocupado apenas com o tamanho, nós representamos ele sem a setinha, indica a intensidade, tá ok? Agora nós vamos também verificar soma de vetores quando eles possuem direções perpendiculares entre si. Como que seria uma situação como essa? Olha só, tenho aqui um vetor A que tem essa direção vertical sentido para cima. Um outro vetor que representa a mesma grandeza física, B, tem direção horizontal sentido para a direita. O método que nós utilizamos agora há pouco é chamado por método poligonal e ele é válido para qualquer situação. Então vamos lá utilizar o mesmo método. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um vetor primeiro. Tanto faz qual é o vetor que você escolhe primeiro. Vou escolher o vetor B. A partir do término do vetor B, eu venho aqui e encaixo o vetor A com as mesmas características que ele possui. Encaixamos aqui, então, olha só, o vetor A. O vetor soma ou o vetor resultante é aquele vetor que começa no início do primeiro e termina no final do último. Esse aqui é o vetor soma. Olha só como eles são perpendiculares entre si.
significa que o ângulo formado aqui é 90 graus. O tamanho do vetor representa a sua intensidade, o seu valor. Então, eu quero descobrir o valor de S. O que eu posso utilizar? Posso utilizar Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, quando os vetores forem perpendiculares entre si, Pitágoras é uma ferramenta matemática que podemos utilizar. Agora, nós vamos também abordar uma situação em que os vetores têm direções quaisquer entre si. Não precisa ser necessariamente 90 graus. Bom, a dúvida que fica agora é, mas Gilson, e se os vetores não estiverem na mesma direção, se eles não formarem um ângulo de 90 graus entre si, como que nós podemos solucionar essa situação? Bom, vamos pegar aqui, ó, então, um vetor, vamos continuar chamando esse primeiro aqui, ó, por A. E aí eu tenho um outro vetor B. Esse vetor B, esse segundo vetor B, preste atenção, ele não é perpendicular ao vetor A. Ele vai formar um ângulo aqui, qualquer, entre o vetor B e o vetor A. Vai existir um ângulo que eu vou chamar por θ. Lembrando que o método tem que ser válido para qualquer situação. Então, nós vamos, a partir daqui, representar o vetor A. Representamos o vetor A. A partir do desenho da representação de a gente pega o vetor B e escreve ele aqui, ó, mantendo o mesmo ângulo de inclinação, tá? Eu tenho que manter as mesmas características, isso é importante. Dessa forma, nós teremos um vetor que começa no início do primeiro desenho e termina no final do último. Esse é o vetor soma ou vetor resultante. Mas e agora? Como que a gente faz para determinar isso daqui? Olha só. A intensidade, o valor do vetor, ele é determinado a partir de uma equação que lembra a expressão de Pitágoras. Nós vamos fazer a ao quadrado mais b ao quadrado. Tem um acréscimo aqui. Esse acréscimo terá mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo formado entre os vetores. Essa expressão que temos aqui agora, ela é conhecida por regra do paralelogramo. Mas preste atenção em uma coisa. Muitos acabam confundindo um pequeno sinalzinho aqui. Quando eu pego o ângulo formado entre os vetores, olha só, é o comecinho do A junto com o comecinho do B. O sinal que nós temos aqui, mais. Agora, e se pegarmos este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, vou chamar por alfa. Caso a gente pegue esse ângulo alfa, aí o que nós iremos utilizar é uma ferramenta dentro da matemática chamada por lei dos cossenos. Quando que nós utilizamos a lei dos cossenos? Quando eu tenho dois lados e um ângulo e eu quero encontrar um outro lado. Então, a gente escreve S ao quadrado é igual a ao quadrado
mais b ao quadrado, 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno de alfa. A diferença bem sutil que existe aqui é que o sinal que nós temos aqui é o sinal negativo. Belezinha? Ok. A partir do próximo bloco de aulas, nós vamos também aplicar esses conceitos relacionados a grandezas vetoriais, relacionado à soma de vetores, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo.